vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Invocamos, Senhor. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Mostra o seu poder nessa noite sobre as nossas vidas, Senhor. Seu poder sobre nós. Com teu toque vem nos restaurar. Seu Espírito está neste lugar. Aviva o nosso coração. Avivar. Mostra o teu poder, mostra o Invocamos teu sua poder. presença, Senhor. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Se você puder levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu preciso, Senhor, sentir a tua presença. Eu preciso sentir o teu toque, Senhor. É o que mais queremos, é o que mais precisamos. Presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, Tua presença aqui. aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, Invocamos, Senhor. aleluia. Tua presença aqui, Queremos. já
a sua presença, o seu mover no nosso coração, também incendiando, Senhor, toda a nossa vida. Tira a frieza, Senhor, do nosso coração. Queremos a tua presença. Vamos declarar isso a uma voz. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui. Oh, aleluia, aleluia. Mais uma vez. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Se você crê nisso, declare mais forte. Tua presença aqui. Queremos sentir. Já podemos sentir. Toda a força. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. É o que mais queremos, amém? Sentir a presença do Filho de Deus vivo no nosso coração. Aleluia. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito Deus
és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Cadê as palmas pro Senhor? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele reina e está neste lugar. Sua presença é viva aqui. Vamos declarar. Tu és o Cristo, Filho, que Sertanópolis escute isso. sobre tua igreja está. Vamos cantar isso mais alto. Tu és o Cristo, Filho do Deus. A igreja do Senhor declara. tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Seu nome é Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que bom a gente poder se reunir aqui. Eu estou muito feliz de ver você depois de um dia preguiçoso como esse, um domingo de garoa, um domingo de descanso, e você ter saído da sua casa e vir aqui para declarar essa verdade absoluta, aonde o inferno treme, aonde o inferno reage com temor e tremor diante desse nome que tem todo o poder no céu e também na terra, o nome de Jesus Cristo, amém? Então, se você está muito feliz de estar aqui essa noite, eu queria que você expressasse isso, olhando para a pessoa que está perto de você e dizendo: eu estou feliz, espero que você esteja também. Dá um abraço, as pessoas estão perto de você, espero que você esteja feliz, espero que você esteja feliz. Eu estou feliz aqui, gente. Estou feliz, espero que você esteja feliz também, tá? Pode ficar aqui que é bem rapidinho, tá bom? Isso, enquanto você cumprimenta e vai se assentando, nós vamos assistir os vídeos que serão projetados no telão.
Tá aí os avisos da nossa semana. Queria que você estivesse atento, entrasse no nosso site e conhecesse as novidades que nós temos lá para vocês também. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, muito bem-vindo. É uma alegria poder te receber e receber todos que aqui vieram essa noite nesse lugar. Hoje é dia da ceia do Senhor e nós estamos com uma mesa bem linda posicionada aqui. E nós gostaríamos então que você entendesse que aos domingos nós temos salinha para as nossas crianças, celebração infantil para as nossas crianças, durante a nossa celebração principal aqui. Porém, no dia de ceia do Senhor, as crianças permanecem conosco. Então, papai e mamãe, gostaria de pedir a sua compreensão, a sua colaboração conosco, para que seu filho e a sua filha estivessem pertinho de você, para que a gente pudesse aproveitar esse momento aqui, para que em família a gente, todos nós juntos possamos ser ministrados pela presença do Senhor e pela palavra do Senhor também. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. À frente da sua cadeira tem um envelope onde você pode fazer a sua contribuição. Nós usamos o termo aqui devolver dízimos e ofertas porque nós entendemos que pela graça e pela misericórdia de Deus nós podemos usar 90% para nós e devolver 10% da parte que lhe cabe, que é dele. Aliás, tudo é dele, e ele nos dá a graça de podermos ficar com 90% para investir em nossas vidas, investir no nosso conforto, nas nossas necessidades. E eu queria desafiar você a ser contribuinte fiel, a ser um investidor no reino de Deus, porque quando você contribui, você não contribui com a placa, você não contribui com o pastor, você não contribui com a comunidade local, você contribui com o reino de Deus espalhado na face da terra. Então, conto com a sua colaboração, com a sua participação, porque você faz parte desse reino maior do que as quatro paredes dessa igreja, e você pode fazer isso através da sua contribuição. Tá ok? Vamos colocar em pé mais uma vez, nós vamos cantar ao Senhor, e enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente, devolver seus dízimos e as suas ofertas, com muita alegria, sabendo que é para Ele que nós fazemos. Ao grito que foi dado, está
história, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Deles ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. filho de Davi, Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. lá na cruz, todas as nossas dores foram apagadas. Lá na cruz o nosso pecado foi perdoado. É lá na cruz que nós temos a nossa vitória, amém? Nós podemos clamar este nome que está acima de qualquer outro nome, que é o nome de Jesus. O nome que pode desintoxicar toda a nossa vida, que pode nos sarar, que pode nos curar, que pode tirar do nosso interior tudo aquilo que não presta e transformar em algo novo, aleluia! Você crê nesse nome, no nome que há poder, o nome de Jesus. O Pai o exaltou, Ele o colocou numa posição alta, meu querido, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que só há um nome digno de toda honra e de toda glória, amém? É nesse nome que nós vamos confiar, é nesse nome que nós vamos descansar, é nesse nome que nós vamos clamar agora. Mais uma vez, filho de Davi, eu preciso de um milagre, o Senhor sabe, o Senhor entende, Senhor, mas eu preciso, Senhor, eu preciso de Ti agora. Clame o nome de Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, Eu preciso de um milagre. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. O Senhor conhece o que está no meu interior, na minha vida. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Grite bem alto o nome de Jesus. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Continue adorando ao Senhor e clamando por esse nome. O nome que ressuscita mortos, o nome que sara todas as enfermidades, o nome que restitui a alegria,
O nome que limpa toda a nossa alma, que cura todo o nosso interior. É nesse nome que nós cremos. E é esse nome que nós vamos declarar. O nome poderoso de Jesus. Só o teu nome, Senhor. Só o teu nome. Não busque em outros lugares, meu querido. Não busque em outras fontes. Mas busque no nome de Jesus. O nome que está acima de qualquer outro nome, que está sobre qualquer outro nome. Clame por Ele agora. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre tudo. Esse nome que é tão lindo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome, Senhor, é o teu nome que nós vamos clamar, é o teu nome que nós vamos buscar, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre tudo. Eu queria aproveitar essa oportunidade, enquanto a gente faz um fundinho, feche seus olhos. Eu queria que a gente ficasse diante desse nome um pouquinho, que a gente pensasse, feche seus olhos. E nós temos uma mente tão rápida, temos tantos barulhos ao nosso redor durante o dia, e esquecemos de ouvir esse doce nome, de pronunciar esse doce nome. Às vezes dizemos esse nome quando estamos com medo, como uma reação biológica e uma externalização simplesmente irracional. Às vezes expressamos esse nome num linguajar vulgar, diante de alguma informação que recebemos no dia. Às vezes falamos desse nome apenas como clichê,
Mas hoje nós temos a oportunidade de pensar que esse nome é santo, esse nome é lindo, esse nome é poderoso. Esse nome não deve estar apenas nos nossos lábios quando ficamos com medo ou quando temos figuras de linguagem. Esse nome é um nome que criou todo o universo. É a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era esse nome. E esse nome é gerador de todas as coisas. É Ele que gera paz para a sua família. É esse nome que gera alegria para o seu coração. É esse nome que gera felicidade para a sua alma. É esse nome que gera milagres para o seu corpo. É esse nome que é gerador de todos os benefícios e as bênçãos possíveis. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Eu queria convidar você a dizer esse nome. Diga esse nome do seu jeito. Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Sem precisar cantar novamente, diga o que Jesus é para você. Ele é maravilhoso, Ele é amigo, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o companheiro da jornada, Ele é o ajudador, o sustentador da sua fé, Ele é o alvo da sua vida. Quem é essa pessoa tão maravilhosa chamada Jesus Cristo para você? Esse nome merece honra, glórias, louvores, bendições. E nós fazemos isso essa noite, Pai, por um pouco tempo, é verdade, dentro do nosso tempo cronológico, apenas alguns minutos. Mas nós queremos que esse nome ecoe pela eternidade, e que esse nome ecoe pela nossa rotina, que esse nome ecoe na nossa mente, que esse nome ecoe no nosso coração, e assim nós possamos estar diante da sua grandeza e majestade. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Ele é o princípio e o fim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Nós estamos muito felizes de poder ministrar a palavra do Senhor hoje e a gente falar sobre o nosso tema. Mas antes, Gabriel, de colocar o meu tema aí, tem um aviso para as crianças, para elas não ficarem inquietas nesse culto e para elas saberem que está chegando um negócio legal para elas. Já de novo, olha que legal, dia 19 de março, no domingo fora o que vem, no outro, dia 19 de março, aqui nós vamos ter o Celebra Kids. Olha que bonito, uns aos outros é o tema. Uns aos outros. Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros, a suportarmos uns aos outros, a vivermos uns para os outros. Então, criançada, já marque na sua agenda. Opa, se você não tem agenda ainda, fala para o pai e para a mãe. Marca na sua agenda, dia 19/3, o nosso Celebra Kids, tá bom? E só lembrando você também que nós estamos aí em reforma, né? Reforma não, uma pintura. Começamos a pintar a nossa igreja, nós estamos pintando por dentro e contamos com você no nosso mutirão. Esse final de semana a chuva nos atrapalhou um pouquinho, mas era necessária, não é verdade? Mas semana que vem nós estaremos sábado às 13h30, domingo às 8 da manhã e domingo às 13h30, dando uma geral por fora para a gente terminar o mais rápido possível, para ela ficar organizada, bonitinha, limpinha e cheirosa também, tá bom? É a nossa casa e a gente prefere que assim fique. Então nós estamos falando sobre essa série de mensagens desintoxicando a alma, e hoje eu gostaria de falar sobre essa palavra que incomoda, a palavra orgulho. Essa palavra ela não vai aparecer muito na nossa mensagem. O que vai aparecer na nossa mensagem hoje é exatamente a palavra que é o antídoto dessa palavra. Nós não vamos ficar falando sobre o orgulho, mas vamos falar na palavra que vence, a palavra que supera, a palavra que destrói a força do orgulho no nosso coração. E já já você vai saber qual palavra é essa. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria apenas fazer um gancho da mensagem que nós acabamos de cantar aqui. Nós cantamos que o nome de Jesus é poderoso. Nós sabemos que Jesus é maravilhoso. Nós sabemos, e formos capazes de fechar os nossos olhos e meditarmos por alguns instantes, nós vamos falar Jesus e vamos imaginá-lo com uma veste branca resplandecente, com seus olhos vibrando. Nós vamos olhar aquela sua face resplandecente. Nós vamos fitar um Jesus entronizado entre os acordes angelicais. Nós vamos ver Jesus sobre um trono branco maravilhoso. Nós vamos ver um Jesus cheio de iluminação. Nós vamos ver um Jesus reinando com uma coroa brilhante. Não é muito difícil de imaginar um Jesus desse.
Não é muito difícil imaginar com os nossos olhos, com a nossa mente, com nossos olhos fechados e com a nossa mente aberta, imaginar um Jesus poderoso, rei, dominador, grandioso. Só que nós passamos muito tempo das nossas vidas falando disso e esquecemos de uma outra área de Jesus, um outro lado de Jesus. Porque Jesus não veio na terra para mostrar a sua divindade. Jesus veio na terra para mostrar a sua humanidade. Porque se ele tivesse que vir na terra para mostrar a sua divindade, ele não escolheria nascer como um bebê. Ele não escolheria nascer do ventre de Maria. Ele não escolheria ser amamentado durante alguns meses por aquela jovem senhora. Ele não escolheria ser um carpinteiro. Ele não escolheria uma cruz do Calvário. É óbvio que se Deus tivesse vindo ao mundo para revelar a sua divindade, o seu poder, ele não viria na forma de homem. Ele viria na forma de rei poderoso. Mas ele veio justamente como homem. Você já parou para pensar sobre isso? Por que não vir de uma outra maneira? Porque Deus não veio para mostrar o poder da sua divindade, que as pessoas já reconheciam, mas Jesus veio para mostrar o valor da nossa humanidade, para que a gente pudesse reconhecer isso. E tem um texto maravilhoso que mostra esse Jesus que muitos de nós às vezes tiramos dos nossos olhos. Um Jesus que ama, um Jesus que se nivela às pessoas, um Jesus que trata as pessoas com igualdade, com respeito, com tolerância, com carinho. Nós tiramos da nossa figura mental esse Jesus que se interessa por crianças, que coloca crianças no colo, que atende as pessoas mais marginalizadas da sociedade. Esse Jesus que anda entre os pobres, mas que também se posiciona entre os ricos. Esse Jesus que tem cheiro de gente. Esse Jesus que se acotovela com pessoas. Esse Jesus que não rejeita o relacionamento com aqueles que lhe chegam. Ele conversa com uma prostituta. Ele fala com o alto escalão da corrupção. Ele senta na mesa de pessoas que eram indignas, e ele não veio para mostrar ali naquela mesa o poder da sua divindade. Ele veio para mostrar o poder do amor que havia nele e que deveria ser restaurado. Portanto, existe um texto das Escrituras que me mostra um Jesus que é conflitante com esse Jesus que nós exaltamos na igreja. Nós estamos falando da mesma pessoa. E hoje eu não quero dizer para você que Jesus não deva ser exaltado. Todo mundo sabe disso. Eu só quero lembrar de uma outra área que muitos de nós esquecemos e passamos por despercebidos por isso. Em João capítulo 11, diz o texto que o amigo de Jesus morre. E Jesus, sabendo de que seu amigo estava morto, ele se aproxima da cidade de Betânia, encontra duas irmãs desesperadas. As irmãs correm até a direção dele e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria falecido. Não teria falecido. E então, diz o texto bíblico que Jesus teve uma reação. A reação dele foi tirar a pedra, chamar Lázaro para fora e devolvê-lo ao mundo dos vivos, certo? Não. João capítulo 11, versículo 35, tem uma palavra, e é o versículo menor da Bíblia. O menor versículo da Bíblia é esse. João 11:35. Jesus chorou. Se puderem acender mais essa luz aqui para mim, por favor, ela melhora para mim, tá bom? Mais essa daqui. Jesus chorou. Que força será que tem essa palavra? Que força será que tem esse termo? Jesus chorou. Não apenas Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, não apenas Jesus demonstrou o seu poder, o texto diz que Jesus chorou. Por que será dessa revelação? Por que será desse diagnóstico, desse evangelista chamado João, que faz o favor de nos registrar essas palavras? Jesus, Deus exaltado, poderoso, Rei do universo, Criador de todas as coisas, chorando. Isso não bate com a teologia da época. Isso não bate com a cultura religiosa de um povo que era condicionado a pensar em deuses que não sentiam, deuses que não se relacionavam com as pessoas em termos de amor e sinceridade, pessoas que imaginavam que qualquer Deus que mostrasse sentimento era pequeno e menor e não deveria ser Deus. Jesus vem e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Jesus diz: e como Deus Todo-Poderoso eu choro. Eu choro pela morte do meu amigo Lázaro. Eu sinto a dor dessa família que perde um ente querido. Eu sinto a dor da descrença que está à minha volta. Jesus chorou. Num outro momento, Jesus convida os seus discípulos a irem para fazer uma oração. E a oração é um lugar que você conhece muito bem. A oração é um lugar chamado Getsêmani. Um lugar durante a noite sombrio, escuro, tenebroso. E Jesus justamente escolhe nesse horário ir fazer uma oração e chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João.
E chegando naquele lugar, Jesus diz assim para eles: foram chamados para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus está dizendo para os discípulos: eu estou triste, eu estou angustiado. E Lucas registra que no tal tamanho da angústia de Jesus, criou nele um efeito biológico raro chamado hemaditrose, que significa suar gotas de sangue. Ou seja, quando os poros das nossas glândulas, elas começam a se confundir com os vasos da corrente sanguínea e começam a se misturar para poder então sair por ali e pingar gotas de sangue no chão. Jesus estava profundamente angustiado, Jesus estava profundamente triste, uma tristeza mortal, diz o texto. Por que será que Jesus faz questão de registrar isso? Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é impassível, ninguém pode tocá-lo, ninguém pode afligi-lo, mas Ele está dizendo que Ele está assim. Ele, da sua própria boca, diz: eu estou assim. E os 3 evangelhos registram isso. Num outro momento, Jesus está no ápice da dor, no ápice do sofrimento, no ápice da angústia. E no ápice da angústia, Ele menciona 7 palavras. Que lugar era esse? A cruz do Calvário. Do Getsemane, Ele vai para a cruz do Calvário. E naquela cruz, Ele menciona 7 palavras. 7 palavras dizendo as suas últimas considerações para o mundo que ali estava. E uma das considerações de Jesus me intriga, e deve intrigar você também. Por que será que Jesus disse essa frase? E não é Marcos capítulo 14, me perdoe. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Ora, Deus poderoso, Criador de todas as coisas, grandioso, mostrando na cruz a face da fragilidade, a face do desamparo, a face do abandono. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estou tão frágil? Por que estou tão vulnerável? Vulnerável, essa é a palavra de Jesus. E talvez essa palavra não entre em acordo com a nossa teologia, porque nós queremos espiritualizar cada vez mais e divinizar a humanidade. Nós queremos que a humanidade se porte como Deus. Nós queremos que a humanidade se torne em graus cada vez maiores de perfeição, graus cada vez maiores de completude. Nós queremos que o ser humano se torne um semideus, um super Deus, quem sabe, da humanidade. Queremos que eles cheguem a lugares cada vez mais altos. E Jesus parece caminhar no encontro de inverso. Jesus chora, Jesus se angustia, Jesus sente o desamparo, a fragilidade e sente a vulnerabilidade da humanidade. Jesus está dizendo na cruz do Calvário: eu sou humano, e como humano eu preciso viver a humanidade na sua completude, na sua intensidade. E como humano, eu sinto como humano. E eu não escondo quando eu sou humano. Eu não fico hipócrita quando eu sou humano. Eu não coloco uma máscara quando eu sou humano. Quando eu sou humano, eu preciso dormir. Quando eu sou humano, eu choro. Quando eu sou humano, eu preciso descansar. Quando eu sou humano, eu preciso comer. Quando eu sou humano, eu preciso me afastar das multidões. Quando eu sou humano, eu sou humano. E Jesus quer mostrar para nós, na sua fragilidade da cruz, na sua angústia do Getsemane, na sua fraqueza de um choro diante da perda de um ente querido, Jesus quer mostrar para nós essa palavra. Só que essa palavra não soa muito bem para mim e para você, soa? Jesus vulnerável, Jesus frágil, Jesus passivo de sofrimento, Jesus passivo de ser ofendido, Jesus numa condição de ser prejudicado. Ora, Ele é Deus, Ele é poder, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, como assim? E tem um texto que eu gostaria de deixar ele aqui como cereja do bolo, porque a questão é o seguinte: existe uma teologia de cima e uma teologia de baixo, que nós chamamos, entre os teólogos, eles denominam de teologia do alto e teologia do baixo. O que é a teologia do alto? A teologia do alto é a teologia que mostra apenas o Cristo exaltado.
É a teologia espiritualizada. É a teologia centralizada apenas no poder, na grandiosidade e na autoridade celestial de Jesus. Existe um outro lado, a teologia do baixo, que é a teologia que entende Jesus como homem, que entende Jesus como se move como ser humano. Quais são os perigos? Os extremos. Os extremos que mostram um Jesus que apenas é divino, mas que não toca a humanidade. E o erro de ver apenas um Jesus humano que não mostra a sua divindade. Por isso o nosso ponto hoje é um ponto de linearidade, de equilíbrio, onde nós possamos ao mesmo tempo nos relacionar com esse Deus onde nós fechamos os olhos, sentimos a sua presença, sentimos o seu poder, para quem nós erguemos as nossas mãos, para quem fazemos as nossas orações, mas ao mesmo tempo se identificar com Ele como homem, sabendo que nós somos estrutura carnal, sabendo que nós somos estrutura humana, sabendo que nós continuamos ainda sendo pó. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador não faz de mim um Deus. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador não me coloca num pedestal mais elevado do que as outras pessoas. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador me traz garantia da vida eterna e me traz consciência na vida humana. A vida humana me exige viver no nível da vulnerabilidade, como esse Jesus me mostra. Um Jesus que não esconde sentimentos, um Jesus que não esconde, que não é hipócrita, que não coloca máscaras, que não se defende da ofensa, mas um Jesus que se abre para viver a humanidade, para amar, para expressar o seu amor e para ter a abertura de ser ofendido, machucado e ferido pelas pessoas que estavam perto dele. Um Jesus que abre as mãos voluntariamente na cruz do Calvário e diz: podem me pregar aqui. Que Jesus é esse, senão um Jesus que se abre para a ofensa, que se abre para a ferida, que se abre para a rejeição. Esse é o Jesus que nós esquecemos. É o Jesus que nós queremos, é aquele que vence, é aquele que é vitorioso, porque nós queremos sim vencer as ofensas das pessoas, nós queremos sim nos defender contra a nossa fragilidade, nós queremos ser mais divinos, nós queremos ser mais espirituais, nós queremos ser mais celestiais, nós queremos ser mais revestidos de uma espiritualidade que nos tira da terra e nos faz viver como se fôssemos seres transcendentes, que não pisam o solo, que não sujam o pé, que não choram, que não sofrem, que não derrubam lágrimas, que não se ofendem, que não se machucam. Isso não é possível, porque o próprio Deus Todo-Poderoso, Ele não se blindou do sofrimento, mas abriu os braços para Ele. Ele não se blindou das ofensas, mas cedeu completamente às ofensas, para dizer que ser humano é ser frágil, ser humano é ser vulnerável, ser humano não é ser herói, ser humano é lidar com as nossas vidas e lidar com a nossa vida e com a nossa ofensa. Com a ofensa que damos e com a ofensa que recebemos, é lidar com os nossos limites, com as nossas fraquezas. E o texto que eu queria mostrar para vocês e que prova claramente isso, é uma outra doutrina teológica chamada de kenosis. Kenosis é o termo grego usado para falar aquilo que fica vazio. Vazio. Se eu pegar, por exemplo, um copo aqui à frente, e ele está cheio da água, e eu viro esse copo e o esvazio, eu digo que eu fiz uma kenosis, um esvaziamento. E onde que está o esvaziamento na Bíblia? Esse texto de Filipenses 2,5 é fantástico. É lindo para a gente poder meditar nisso essa noite. O texto diz: seja a atitude de vocês. Não é da igreja de Filipos, é de vocês. É de você. É a sua atitude. É a minha atitude, é a atitude da igreja de Jesus aqui hoje. Seja a atitude de vocês, a mesma, não do pastor, a mesma, não da sociedade competitiva, a mesma, não de uma comunidade predadora, a mesma, não de pessoas amarguradas. A sua atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Ele é o modelo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se nessa tradução. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e a si mesmo foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos lá? Esvaziou, servo, homem, humano, humilde, obediente, morte. Quantas palavras mais nós podemos encontrar que mostram que Jesus fez uma escalada do céu à terra de esvaziamento, de vulnerabilidade e de entrega total? Por que nós queremos ser iguais? Ao contrário, queridos, porque nós queremos ser diferentes,
Por que nós queremos entrar na fé e sermos maiores? Por que nós queremos entrar na igreja e subirmos a patamares mais elevados? Por que será que nós queremos na igreja conquistar os títulos, as honrarias humanas, sendo que o nosso mestre deu exemplo que para ser servo é necessário vir na escada ladeira abaixo para se tornar humano. E isso não é fácil para nós. Isso não é fácil para nós. Tem uma frase que é atribuída a Galileu Galilei que diz assim: todo homem quer ser Deus, né? Todo homem quer ser rei, todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Por que será que há um interesse em nós em crescermos cada vez mais e a escada do esvaziamento não nos atrai? Porque a escada do esvaziamento nos chama para o servir, nos chama para a humildade, nos chama para o amor, nos chama para a entrega, nos chama para a vulnerabilidade. E o que é ser vulnerável para você? Responda isso para mim, por favor. Responda essa pergunta para você, na sua mente. O que é ser vulnerável para você? É óbvio que nós teremos imediatamente duas interpretações nesse lugar. Alguém vai ver que ser vulnerável é positivo, e a maioria de nós vai ver que ser vulnerável é negativo. Ser vulnerável é estar exposto ao inimigo. Ser vulnerável é estar exposto à ofensa. Ser vulnerável é estar pronto para a derrota, para ser derrotado, passado para trás e prejudicado. Por isso eu não posso ser vulnerável na minha empresa, eu não posso ser vulnerável no meu trabalho, eu não posso ser vulnerável no meu casamento, eu não posso ser vulnerável como pai, porque senão meu filho vai deitar e rolar em mim. Eu não posso ser vulnerável na igreja, afinal de contas eu tenho uma história para sustentar naquela igreja. Eu não posso ser vulnerável na sociedade, afinal de contas as pessoas me enxergam como um ícone, como uma pessoa mais poderosa, como uma pessoa mais importante, com um casamento mais feliz, com os filhos mais lindos. Eu não posso ser vulnerável, porque vulnerabilidade para mim é fraqueza. O que é vulnerabilidade para você? O que é ser frágil para você? O que é ser você mesmo para você mesmo? O que é ser humano para você nessa noite? O que é? Já parou para pensar sobre isso? Porque a nossa sociedade não admite isso. Não admite tanto que eu tenho um exemplo para contar para vocês. O que a gente faz quando uma criança cai e se machuca? O que a gente faz com ela? Eu tenho esse costume, é óbvio, porque a gente é criado numa sociedade que, infelizmente, nos ensina que a dor e a fraqueza é sinônimo de pessoas menores. Nós somos criados numa sociedade que ensina que a dor e a lágrima é o sinônimo de pessoas mais frágeis e, portanto, pessoas mais passivas de serem derrotadas. Quando uma criança cai e machuca o joelho, o que a gente faz? Levanta, 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 não faz nada não, não foi nada não. Vai, não foi nada não. Dá um tapinha no bumbum dela e diz, vamos, corre, levanta de novo que vai cair de novo. E então ela cai novamente e diz, não foi nada, para de chorar, menino. Chorar não é coisa de homem não, rapaz. E essa é a segunda frase que nós ensinamos para os nossos filhos. Homem não chora. Não é? A gente não diz isso para as nossas crianças. Caiu, levanta, porque isso não é nada. Não importa se está doendo, não importa se para ela é um ralado, não importa que para ela está vendo o próprio sangue, algo torturoso para ela. Mas ela simplesmente é orientada pelo nosso sistema inconsciente de humanidade a dizer, esconda a sua dor, levante, para de chorar, engole o choro, menina. Engole o choro, menina. Você não pode mostrar suas fraquezas. Você não pode chorar. O que as pessoas vão pensar se ver você chorando? Se você ver você com o joelhinho ralado? Isso não é nada, levanta e vamos para frente. Quantas vezes você não ouviu que homem não chora? Quantas vezes você não escutou isso no seu dia a dia? No seu relacionamento? Você não escutou isso dentro da igreja? Quantas vezes você não escutou isso na sua adolescência? Quando você chorou pela primeira vez por causa de uma paixão não correspondida, e aí o seu pai entrou no quarto e falou, o que você está chorando? Ah, meu pai, porque a fulana terminou comigo. Rapaz, homem não chora, levanta-se aí. Ou seja, não expresse seus sentimentos. Não seja você mesmo, seja forte. Coloque uma casca por fora, porque é isso que importa. Não importa quem você é, importa o que as pessoas pensam que você seja. Hoje nós temos o feminismo crescendo e ampliando no nosso país, porque eles dizem que a mulher tem que ser forte, e a Bíblia diz que a mulher é frágil. Minha querida, não tente ser forte. Meu querido, não tente ser forte. Porque na verdade a mulher sempre vai continuar sendo sexo frágil.
ela sempre vai precisar de proteção, de carinho e de cuidado. Mas a nossa sociedade quer criar uma legião de homens e mulheres que são super-homens e super-mulheres, que estão acima do bem e do mal, que não sofrem, que não choram, que não perturbam-se, que não se angustiam, que não se perdem em meio a sentimentos ruins, não é verdade? Qual é a sua sensação quando eu começo a preparar esse terreno para a gente poder entender o poder da vulnerabilidade nas nossas vidas? Porque para nós, ser frágil é ser pequeno. Para nós, expor nossas fraquezas é perigoso. Para nós, dizer que nós falhamos como pai, que nós falhamos como filhos, que nós falhamos como marido, que falhou como esposa, que falhou como patrão, que falhou como funcionário, para nós é inadmissível. Quando um funcionário vem e vai confessar para o seu patrão, por exemplo, que ele errou e que ele está consciente do seu erro e pede perdão, qual é a atitude dessa pessoa? Qual é a atitude dessa pessoa? Como você reage a isso? Quando o seu patrão vai até você e diz que ele queria pedir perdão, que você não precisa pedir as contas, porque ele errou, qual é a sua reação? O orgulho vai dizer, não piso nessa empresa nunca mais, essa porcaria que vai falir, vai quebrar, está aqui, estou jogando um negócio aqui, agora uma mandinga, isso aqui não vai dar certo mais. Né? Não é a nossa reação? Porque a gente não sabe lidar com a fraqueza. A gente não consegue nem expor a nossa fraqueza e nem lidar com a fraqueza do outro, porque a gente aprendeu a ser forte, super-homens e super-mulheres. E vocês não sabem como isso é doloroso. Homens e mulheres que ficam escondendo as suas dores e as suas fraquezas a vida toda, que não conseguem lidar com isso, que vão compensando com uma religiosidade, vão compensando com o trabalho, vão compensando com vícios, com bebidas, com cigarro, vão compensando com sexo, vão compensando com hobbies, vão compensando as suas fraquezas para que ninguém os veja na sua vulnerabilidade. Afinal de contas, seus filhos acham que você é perfeito, e se eles descobrissem que você não é? Afinal de contas, seus filhos pensam que você é perfeita, e se eles descobrissem que você não é? E se eles descobrissem que você não é a mãe dos sonhos e que você não é o pai dos sonhos? Será que isso deterioraria o seu relacionamento ou sustentaria? Depende de como enxergamos a vulnerabilidade. E se as pessoas descobrissem que você não é um crente perfeito, que você não é um líder perfeito, e se você descobrisse que eu não sou o pastor perfeito, como você reagiria a isso? Só que nós vestimos as nossas gravatas, abotoamos as nossas camisas, entramos no nosso carro financiado em 60 vezes para mostrar ao povo que nós não estamos fracos, que nós não estamos devendo na praça, que nós não estamos com fragilidade financeira. Nós vivemos de um estilo de vida que já não mais se condiz com a nossa própria história. Nós aparentamos ser quem não é. Nós evitamos o confronto no olho dos nossos filhos porque nós não queremos que eles vejam o nosso fracasso. Nós não comentamos com a nossa casa que nós não estamos dando conta de pagar as contas do mês. Nós escondemos as faturas de cartão de crédito, nós escondemos as cobranças, nós evitamos que as pessoas nos liguem para cobrar no horário que estamos em casa, porque nós não queremos mostrar para a família que nós estamos falhando na administração, que o dinheiro não está dando para a família. Nós queremos manter um padrão que não se sustenta, porque nós não queremos ser frágeis, nós não queremos chegar para a esposa e falar, infelizmente, nós não vamos poder continuar comendo hambúrguer todo final de semana, porque as contas não estão batendo. A gente quer viver da aparência. A gente não quer olhar para a esposa e falar assim, infelizmente, eu estou sendo profundamente tentado, porque faz tempo que a nossa vida íntima e sexual já não tem aquela vitalidade, e eu estou sendo, querida, profundamente tentada no meu trabalho, e essa tentação tem nome, essa tentação é a fulana de tal. Você não precisa bater nela, você não precisa ligar para ela, mas essa tentação eu preciso expor para você, porque você é minha esposa. Se maridos aprendessem a mostrar a sua fraqueza antes de que a tentação ocorresse, quantos casamentos nós preservaríamos? Se as mulheres aprendessem a mostrar sua fraqueza para o seu marido, meu querido, eu não estou falando para você cruzar a rua, não estou falando para você falar com açougueiro, eu estou falando para falar com pessoas que você ama, com pessoas que te amam. E se a gente não é capaz de rasgar o nosso coração e mostrar nossa vulnerabilidade para quem nós amamos, que dirá para pessoas fora daqui? Que dirá no ambiente religioso? Quando nós olhamos e falamos, fala para o seu irmão se você está feliz, quem de nós falaria a verdade? Tudo bem? Tudo bem. Afinal de contas, ser vulnerável é ser frágil, é ser fracote, é ser mulherzinha, é não ter força o suficiente e não ter coragem. Quem disse isso? Quem foi que disse isso? Aliás, a palavra coragem, ela tem uma origem muito bonita. Cor, né, que vem de cardia, que é coração. Agem significa iniciativa de contar, iniciativa de fazer. É mais ou menos assim, contar a sua história. Quem tem coragem agora?
Se coragem, a palavra é coragen, que significa, mais ou menos contar a própria história. Quem tem coragem de contar a própria história? Quem tem coragem de contar que traiu? Quem tem coragem de contar que negou? Quem tem coragem de contar que fracassou? Quem tem coragem de contar a própria história, que foi abusada, que foi abusado? Quem tem coragem de abrir seu coração para o seu próprio cônjuge, para dizer que sofre nos relacionamentos íntimos? Quem tem coragem para expor que não está satisfeito com a forma administrativa do marido? Quem tem coragem de expor a sua fraqueza? Quem tem coragem de ser confrontado na sua fraqueza? Quem tem coragem de contar a sua história, a sua trajetória até a idade de hoje, até hoje, dia 5 de março de 2017? Quem tem coragem de dizer, eu sou assim, a minha história é essa, e eu sei quem eu sou, porém, eu reconheço que eu sou frágil, eu reconheço que eu sou vulnerável, eu reconheço que eu não sou perfeito, eu reconheço que eu tenho profundas falhas. Porque quando a gente começa a reconhecer as nossas falhas, sabe o que acontece imediatamente, é automático? Eu começo a perdoar a falha dos outros. Quanto mais eu nego as minhas falhas, mais eu julgo e aponto quem está do meu lado. Quanto mais eu reconheço a minha fragilidade, mais eu compreendo e me compadeço de quem está ao meu lado. Queridos irmãos, tem muito julgamento entre nós. Tem muito dedo apontado. Tem muito estilo de vida que mostra que você é pior do que eu. O cristianismo, infelizmente, é odiado, porque os cristãos são intoleráveis, são nojentos. A maioria deles. E de onde eu tiro essa informação? Eu tiro essa informação porque nós queremos sustentar a nossa doutrina. E Jesus nunca disse para nós sustentarmos a nossa doutrina. Eu tiro essa informação porque nós queremos estar certos o tempo todo. E Jesus nunca disse para estarmos certos. Jesus disse, nisto conhecereis os meus discípulos, quando vocês estiverem certos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vocês tiverem uma doutrina perfeita. Nisto conhecereis se sois meus discípulos, quando vocês se afastarem do mundo e se fecharem no grupinho. Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverem o quê? O quê, queridos? Amor. Se tiverem amor um para com os outros. Jesus nunca pediu para a gente ser o certo. Jesus nunca pediu para a gente ser até a doutrina correta. Jesus pediu para a gente ter amor com as pessoas. E nós ficamos intoleráveis, porque nós vestimos a capa do super-homem, da super-mulher. Nós vestimos a capa dos julgadores, dos apontadores de dedo. Nós ficamos chatos, odiáveis. Eu passei 4 dias num grupo de pessoas, e lá eu tive um contato que eu nunca tive antes. Eu tive um contato com gente que era ateu, com gente que era budista, com gente que era espírita, com gente que acreditava na física quântica, com gente que acreditava no islamismo, com gente que seguia as filosofias orientais. Eu tive contato com quanto tipo de pessoas lá, maravilhosas, mas com crenças diferentes da minha. E sabe o que eu percebi naquele lugar? Que eles tinham medo de mim. Eles tinham medo de cristão. E quando eu disse que era pastor, todos arrepiaram. E no último dia eles disseram, o Denis é um cara legal, mas o pastor Denis dá medo na gente. Sabe por quê? Porque ninguém rejeita Jesus. Jesus é um cara legal. O ateu sabe disso, que Jesus foi um homem sensacional. As outras religiões sabem que Jesus é fantástico. As pessoas lá fora sabem que Jesus é fantástico. Sabe o que eles não toleram? Os cristãos. Eles amam Jesus, mas odeiam o cristianismo. Tem alguma coisa errada, queridos? É a mesma coisa de você adorar a marca Nestlé e detestar comer o bombom deles. Não é verdade? Ou eu gosto do Nestlé. Nestlé é a melhor marca de chocolate para mim, mas não me dá uma caixinha de bombom que eu não gosto. Como assim? É a sua marca preferida? Aí as pessoas dizem, não, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara que tem uma filosofia de vida, Jesus pregou o amor, Jesus expressou a humanidade, Jesus foi um cara que transformou a vivência humana, ele rachou a história em antes e depois dele, é um cara inigualável, mas não vem com cristianismo para mim, porque eu não aceito o cristianismo. Onde nós erramos, irmãos? Erramos em sermos os perfeitos, erramos em sermos os julgadores, erramos em sermos os intolerantes, erramos em usar do nosso confronto como a única arma e desprezarmos o amor. Irmãos, não estou dizendo que nós não temos que posicionar. Eu confronto os valores, sim. Nós somos cristãos e temos valores sólidos, mas a gente esqueceu a outra arma. A principal arma nossa não é o amor. A principal arma nossa, não é simplesmente olharmos para a nossa força julgadora, não é a força do nosso confronto, mas a principal força nossa é o amor. É o amor. Ame uma pessoa para ver se ela não se converte.
Mas confronte, imediatamente você vai ver a rejeição que ela vai ter por você e pelo cristianismo que você prega. Porque você está dizendo que você é perfeito e que ela está na lama. Quando a gente vai aprender, queridos, a dizer que todos nós estamos na lama? Quando a gente vai aprender a dizer que todos nós somos menores? Quando a gente vai aprender que todos nós somos servos? Quando a gente vai aprender a dizer que não precisa de uma gravata para ser pastor ou para estar à frente como um líder religioso que é melhor que os outros? Quando a gente vai aprender a perceber que não são as pessoas que sobem aqui à frente que são mais espirituais? Quando a gente vai aprender a perceber que quem está sentado é igual a mim dentro dessa igreja? Quando a gente vai perceber que quando a gente atravessa a rua tem outra pessoa que é igual a mim, mesmo que não creia como eu? Quando a gente vai parar para perceber que todos somos iguais e que a gente precisa manifestar o amor de uma pessoa que nós cremos e que foi o fundamento distintivo da sua vida, Jesus Cristo. Não adianta cantar o nome de Jesus aqui dentro e exaltar o Jesus adorado, maravilhoso, e não viver os valores desse Jesus na vida. Você não se acha melhor que os outros? Não acha mais preparado, mais munido de recursos, mais santo, mais espiritual? Quando é que a gente vai aprender a amar, irmãos? Quando a gente vai aprender a sentar em círculos e olhar nos olhos e ver que as pessoas têm valor? Independente da história delas, independente do que elas acreditam, que no primeiro lugar ela é humano como eu, e depois, sim, depois Jesus Cristo pode salvar aquele coração. A maior arma nossa não é o confronto, a maior arma que temos em mãos é o amor. Jesus nunca pediu para confrontar, Jesus pediu para amar. Os únicos que Jesus confrontou, você lembra quem foi? Quem foi? Quem Jesus confrontou na Bíblia? Ele não confrontou as outras classes que nós confrontamos, irmãos. Ele amou essas classes. Ele confrontou os fariseus e os hipócritas, gente dentro da igreja que não tinha amor e que não olhava para o outro com carinho e consideração, gente que se afastava por ofensas, gente que não queria se expor à vulnerabilidade, gente que vestia uma máscara, gente que vestia uma vaidade humana que não condizia com o ser que as criou, o Pai Todo-Poderoso que elas diziam servir. Seríamos nós essa noite os fariseus? Ou seríamos nós hoje as prostitutas, os mendigos, os aleijados, os cobradores de impostos que Jesus chamou para se relacionar? De que lado nós estamos na vulnerabilidade? Será que você é capaz de olhar para você e dizer: eu estou na lama. Eu estou na lama junto com o pastor Denis. Eu estou na lama junto com o presbítero fulano de tal. Eu estou na lama junto com o diácono. Eu estou na lama. Isso não dá acesso à libertinagem, irmãos. Isso não dá acesso para dizer: agora eu vou abrir a pornografia, agora eu vou trair minha esposa. Não, isso dá acesso ao amor e a entender que as pessoas são mais valiosas do que as suas atitudes. E a gente pode perdoar, a gente pode abraçar, e a gente pode se relacionar nelas no nível que Jesus nos chamou, que é um nível que poucos de nós estão dispostos a viver. É o nível do amor. Essa sociedade de super-homens e super-mulheres evita ser vulnerável. Por que será? Porque nós temos o mito da vulnerabilidade, que é: vou ficar fraquinho, vou ficar menor e as pessoas vão pisar em mim. Será? Será? E a pergunta que eu quero fazer para você é: você é perfeito? Você é perfeita? Quem você é? Olha para você. Quem você enxerga no espelho quando sai desse culto aqui? Quem você enxerga na sua vida quando você fecha a porta do seu quarto? Quem é você quando ninguém te vê? Você é perfeito? Você é perfeita? Então por que você quer abandonar sua esposa? Por que você quer abandonar seu marido? Por que você quer rejeitar o seu filho? Por que você quer espancar e agredir o seu patrão? Por que você quer judiar e machucar o seu funcionário? Porque ele não rendeu para você? Você é perfeito? Porque ele errou com você? Você é perfeito? Por que você quer ignorar aquele professor que usou uma palavra errada dentro da sala de aula, que você se ofendeu? Porque você é perfeito também, você é um exemplo de comportamento dentro da sala de aula. Por que você não quer atravessar a fileira e pedir perdão para o outro? Porque você é perfeito, só ele errou e você não precisa pedir perdão? Você é perfeito? Você se acha perfeito? Se você hoje encontra no seu coração um lado que você percebe da imperfeição e da lama, então eu quero dizer que você deu os primeiros passos para sair do orgulho. E deu os primeiros passos para entrar numa outra palavra, que é a palavra vulnerável. Sujeito a ser atacado, passível de ser ferido, frágil, suscetível a ser ofendido, prejudicado. Esse sou eu. Eu posso ser atacado, eu posso ser ferido, eu posso ser frágil, eu posso ser ofendido. As pessoas podem me prejudicar. Já pensou você colocar o seu nome ali?
Ser Denis é ser atacado, passivo de ser ferido, frágil, suscetível. Sair da defensiva e me expor às pessoas dizendo: eu os amo. Você pode falar mal de mim? Eu te amo mesmo assim. Você não pode concordar com as minhas ideias? Eu te amo mesmo assim. Você pode não frequentar a mesma igreja? Eu te amo mesmo assim. Você pode me ofender, mas eu te amo mesmo assim. Será que nós somos capazes de colocar o nosso nome ao lado de Jesus na cruz e dizer: pode me pregar na cruz, pode me machucar, pode colocar uma coroa de espinhos, porque eu quero ser como o meu mestre, eu quero ser vulnerável, eu quero ser gente de novo, eu não quero ser super-homem, eu não quero ser super-mulher. Vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de humanidade. Quando você é vulnerável, quando você é frágil, você se torna de novo, graças a Deus, graças a Deus. Que alegria poder ser humano de novo, queridos. Que alegria a gente poder ser gente. Saber que filho do pastor também chora, que filho do pastor também dá trabalho. Saber que pastor também não tem dias de bom humor. Saber que tem dias que o pastor não está também 100%. Que gostoso ser humano, que atrás daquela gravata tem um cara que ri, um cara que é brincalhão, um cara que quer relacionar com as pessoas, um cara que quer tempo para cuidar de todo mundo. Atrás daquela gravata tem um cara que é normal como todo mundo, que também tem suas lutas, suas fragilidades. Que gostoso ser a gente de novo. Que gostoso ser a gente de novo. Você não está com saudade disso, não? Você está com saudade de chegar na sua empresa e ser você de novo, porque você foi se machucando com aqueles comportamentos e você se tornou um grosseiro, um tirano. Você não está com vontade de ser você de novo quando você entrar no seu trabalho e dizer: uau, eu me tornei um cara insensato, mesquinho, não trabalho com excelência, não me alegro no serviço, porque simplesmente eu estou ferido e eu vou retribuir isso. Você não quer ser você de novo na sua casa, olhar para sua esposa e falar: me perdoa? Olhar para o seu marido e falar: me perdoa? Você não quer voltar para os seus filhos e falar: filho, eu errei, eu não deveria ter falado com você como eu te falei, e quando eu coloquei você de castigo sem saber a sua versão, me perdoa, filha? Você não está com vontade de ser gente de novo? Os pais mais super-homens são os que mais perderam seus filhos na história, e os que mais abraçaram e mostraram o seu caráter são os que mais conquistaram. Seria você hoje um sinônimo de fraqueza? Precioso és para mim. Eu quero dizer para você essa noite: eu preciso de você. Eu não vou conseguir ser pastor dessa igreja sem você. Eu preciso de você, do jeito que você é, do jeito que você está. Você pode ser um espelho de Jesus e fazer com que as pessoas amem novamente o cristianismo. Mostre o amor, leve o amor. Eu preciso de você, eu preciso da sua vida, eu preciso da sua família, eu preciso das suas deficiências, eu preciso das suas qualidades, eu preciso de você. E Jesus, quando nos coloca à mesa, Ele coloca a gente em pé de igualdade. Mesa é para a gente ser igual. Quando a gente vai com os nossos filhos ao jantar, ninguém tem uma mesa separada. A gente senta na mesa, eu sou o chefe da família, o paizão, mas o meu lugar é da mesma altura e a comida é a mesma dos meus filhos, não é verdade? Porque na mesa a gente é igual. E Jesus falou assim, quando Ele foi traído, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e deu graças e o partiu e deu a cada um dos seus discípulos dizendo: esse é o meu corpo, essa é a minha fragilidade entregue a vocês. Eu vou me entregar, eu serei vulnerável totalmente a vocês, por amor de vocês, comam dele. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice, deu entre os seus discípulos e disse: essa é a nova aliança no meu sangue, tomai dele todos e bebei, façam isso em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança em Jesus Cristo. Aliança é contrato firmado entre duas ou mais pessoas. Nós temos uma aliança, nós somos irmãos do sangue. Você tem gente que é irmã de sangue aqui nessa noite, mas você tem quantos irmãos do sangue aqui? Do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você hoje vai participar da mesa e a mesa vai te lembrar que você é igual a todo mundo. Queria que você desse um abraço à pessoa que está perto de você e falasse: eu preciso de você. Eu preciso de você, como esposa, como marido, como amigo. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido.
prazer estar com vocês aqui. Eu quero essa noite terminar esse culto com a ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente me ajudar. Por favor, todos os presbíteros se coloquem aqui posicionados à frente. Eu quero também pedir a sua atenção, porque quem vai participar dessa mesa é você que ama Jesus Cristo de todo o coração, que é filho de Jesus, é filha de Jesus, foi batizado, serve a Jesus numa comunidade de crentes. Você hoje pode participar dessa mesa se você foi batizado, se você professa Jesus como seu Senhor e Salvador. Você pode participar dessa mesa da família se você é de outra igreja evangélica e está nos visitando e está em paz com Deus e com a sua igreja. E você, criança, vai ser ministrado pelo seu pai. Você, criança que é batizada, seus pais vão ministrar como família. Como família. Como família. E agora, a gente vai encerrar o culto. Nós vamos encerrar o culto. Porque se você quiser demorar mais aqui na mesa, demorar menos, é uma escolha sua. Eu vou encerrar o culto nesse momento, a nossa reunião formal. E eu vou permitir que essa mesa aqui com os nossos presbíteros seja usada por você o tempo que você quiser, para vir com a sua família, orar aqui à frente. E você, visitante, que não vai participar da ceia, foi muito bom ter você conosco, mas se quiser ficar mais um pouquinho, criando esse ambiente, vivendo isso, a gente fica feliz de receber você. Que você tenha uma ótima semana, uma semana alegre, feliz, abençoada, e que você olhe para as pessoas e diga: eu sou fraco como elas são fracas como eu, e o que importa entre nós é o amor que nos une em Jesus Cristo. E antes de falar do confronto, eu vou levar o amor de Jesus, o meu Senhor, a elas. Então, que Deus abençoe você. Você tenha uma ótima semana. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje para sempre. Amém. E você que vai participar da ceia, nós vamos aqui na frente distribuir os elementos. Enquanto cantamos, nós vamos participar da ceia. À medida que você tomar a ceia, pode cumprimentar, ir embora. Não precisa ficar em silêncio. É um tempo de celebração ao Senhor em família. Vamos fazer isso.